Olá pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai responder uma grande dúvida, uma grande polêmica. Qual é a melhor? Neurologia ou neurocirurgia? Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o lembrete para a gente sempre que postar vídeo novo você está participando com a gente. Segue a vinheta que a gente vai responder agora. Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou responder uma polêmica, falar de uma polêmica que incomoda muita gente. Muitos alunos têm dúvida, muitos profissionais discutem muito isso. E geralmente a gente, né, neurocirurgião, neurologista, fica parecendo que tem essa rixinha, essa briguinha, mas na prática nem tem. Talvez tenha um pouquinho, mas não é tão intenso assim não. Mas vamos lá. Vou colocar aqui primeiro prós e contras, né, de cada coisa. Mas antes, para deixar bem clara a situação, a gente vai discutir o que é neurologia, neurocirurgia, o que é melhor de se fazer, mas é óbvio que tem, antes de tudo isso, que falar de aptidão. Você tem que ter aptidão para fazer uma coisa ou outra. Parece que são coisas semelhantes demais e não são. Então a primeira coisa a se pensar é, você tem aptidão para fazer aquilo? Como é que eu vou descobrir? Acompanhando na faculdade. Acompanha desde o começo. Lá na faculdade acompanha o neurologista, acompanha o neurocirurgião. Você vai saber sim. Você tem mais afinidade para cirurgia? Você gosta do dia a dia disso? Não, você gosta mais da anamnese, do exame físico, mais para o lado da neurologia? Então você acompanhando durante a faculdade, você vai ter essa noção sim e vai conseguir diferenciar já por aptidão desde o começo. Mas digamos que a gente está ignorando esse fator aptidão, como se fosse possível, como se fosse o correto. Mas digamos que nós vamos ignorar esse fator aptidão e vamos falar exatamente do que é melhor, neurologia ou neurocirurgia, no sentido das vantagens e desvantagens, certo? E eu vou começar falando, alfinetando a neurologia. Neurologia, vamos lá. Primeira coisa, na verdade são vantagens, né? Neurologia não depende tanto da estrutura para funcionar. Você chega numa cidade, você não precisa necessariamente ter uma UTI ou um grande hospital. Você pode sim ter um consultório e começar a trabalhar como neurologista. Você precisa de muito pouco para começar realmente como neurologista, né? E outras vantagens, por exemplo, o neurologista faz exames. O neurologista pode fazer eletrocefalograma, eletroneuromiografia, potencial evocado, Doppler. Ou muitas vezes ele pode até nem saber fazer esse exame e ter a máquina. Por exemplo, ele pode sim ter um aparelho que faz eletrocefalograma, mas não sabe laudar, ele pode terceirizar esse laudo. Então ele atende aquele paciente, solicita um exame quando necessário e esse exame ainda é dele, ele paga apenas para o laudo. Isso é possível também de existir. Então seria também uma vantagem que não está preso só à consulta, também tem exames. E nesses exames ele também pode fazer diversos desses exames. Claro que exige às vezes alguma alguma capacitação, algum curso, mas o neurologista pode fazer. Assim como também, mas o cirurgião, mas o neurologista também pode fazer procedimentos. Por exemplo, o neurologista pode fazer uma de intervenção. Ele pode fazer neurologia intervencionista, fazer embolização, fazer angiografia. Ele pode fazer isso, assim como ele pode fazer procedimentos para dor. O paciente tem uma cefaleia crônica, o neurologista trata com procedimentos aplicando a toxina botulínica, não importa, intervenção para dor. Existe também uma série de coisas aí no meio que o neurologista pode sim atuar. Qual seria uma desvantagem que eu encontro um pouco da neurologia? Como eu converso muito com donos de hospitais, diretores, às vezes em cidades de pequeno ou médio porte, se ele tem a possibilidade de pegar um profissional que resolva um pouco mais, ele sempre vai preferir esse profissional. E onde é que bate aí o problema da neurologia? Se ele atende um paciente, por exemplo, com AVC hemorrágico e aquele paciente precisa de uma avaliação cirúrgica, neurocirúrgica, já ficaria limitado e tem que transferir esse paciente. Já quando ele tem um profissional lá dentro que é o neurocirurgião, esse profissional tem um poder de resolutividade maior. Que eu vou entrar agora para o outro lado, que é o neurocirurgião. De cara, um contraponto da neurologia. A grande desvantagem do neurocirurgião é que ele depende muito, totalmente dependente de estrutura. Para poder operar, você precisa ter um hospital com uma boa UTI, com um bom pós-operatório, com uma boa anestesia, com um bom pós-operatório. Então você precisa de estrutura e também de equipe. Mas como assim equipe? É muito difícil você ser o neurocirurgião,
Operar alguém e ter que passar naquele paciente todos os dias, você não tem folga, você não tem descanso. Você tem que ter equipe para dividir, seja uma visita hospitalar, seja uma complicação no meio da madrugada, você estando sozinho fica muito difícil. Aí não vou longe não, operar sozinho já é muito ruim. Imagina uma cirurgia de 6, 8, 10 horas você fazer do início ao fim, é extremamente cansativo. Então neurocirurgia sozinho é possível, mas não é indicado, é muito difícil de trabalhar. Essa seria uma dificuldade muito grande. E a grande vantagem que eu vejo no mercado de trabalho seria esse poder de resolutividade. Por quê? Lugares de pequeno, médio porte, quando querem contratar um profissional, querem que aquele profissional resolva mais. E ele encontra muito mais isso no neurocirurgião, os diretores, donos de quem administra o hospital. Já tive diversas reuniões com diversos serviços e isso é um problema em comum. Se eles querem contratar uma equipe só ou só um profissional, eles tendem a preferir o profissional que tem esse poder um pouco maior de resolutividade. É claro que tem as outras situações, grandes serviços, grandes capitais, você tem sim a equipe de neurologia e a equipe de neurocirurgia. Show, melhor dos mundos, só que nem todos os lugares são assim. Então acaba que muitas vezes numa cidade de médio ou pequeno porte, o neurologista fica restrito ao consultório porque ele não tem tanta opção de plantão. E o neurocirurgião acaba tendo um pouco mais de opção para trabalhar, porque tem os plantões para poder trabalhar. Então seria aí uma grande diferença, na minha opinião, que envolve esse quesito aí, resolutividade e oferta de trabalho, que para o neurocirurgião inicialmente vai ser um pouco mais fácil. E é claro que no começo da profissão, o neurocirurgião acaba atendendo muito neurologia, até porque você acabou, seu neurocirurgião, seu consultório não está cheio de pacientes para operar. Então você acaba fazendo muito consultório e os pacientes procuram muito a gente para atender neurologia. A gente acaba atendendo muito neurologia até ter um nome maior no mercado e conseguir ter mais procedimentos cirúrgicos. E, voltado nisso, nesse raciocínio, quanto também a remuneração. É claro que o neurologista pode cobrar muito caro numa consulta, assim como o neurocirurgião. Ele tem exames, assim como o neurocirurgião tem alguns exames que pode fazer, mas a neurocirurgia tem um grande diferencial que é o ato cirúrgico, que é um ato muito mais valorizado, então tem um potencial de remuneração bem mais alto, certo? Então, um resumo rápido, nada substitui a aptidão. Se você tem aptidão para uma coisa ou outra a mais, é aquilo que você tem que seguir. Como é que você descobre? Acompanhando. Desde a faculdade, acompanha alguém, descobre isso lá, não deixa para descobrir durante a residência ou depois. Mas, você tem dúvidas, ainda não acompanhou ninguém, queria saber mais? Ouve esse vídeo com calma, assiste direitinho, você vai ver diversas coisas que eu citei para você pensar um pouco mais sobre isso. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Se eu tiver que escolher qual é melhor, neurologia ou neurocirurgia, eu vou falar. Vai parecer, tá puxando o saco para o lado dele. Pode até ser que eu esteja sendo tendencioso, mas pelo que eu coloquei aqui em todo o vídeo, eu chego à conclusão que se você tivesse que escolher essa opção, eu votaria realmente pela neurocirurgia. É um voto tendencioso, sim, mas minha casa, minhas regras. É isso. Se você queria saber mais de neurologia e neurocirurgia, respondi para você. Se você quer saber mais alguma coisa ou tem mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vou ter o maior prazer de responder e a gente se encontra no próximo vídeo.